Os ventos quentes sopravam sobre a terra rachada, levantando nuvens de poeira que se perdiam no horizonte. O sol castigava sem piedade a pequena vila onde Miguel vivia, um lugar outrora próspero, mas que agora não passava de um amontoado de casas gastas pelo tempo. Durante anos, a terra havia dado frutos, sustentando famílias, alimentando crianças, garantindo a continuidade da vida. Mas agora, tudo era diferente. Miguel caminhava pelos campos secos, os pés afundando na terra morta. O trigo, que antes se erguia dourado e farto, agora não passava de hastes quebradas pelo vento. O último poço da vila quase não tinha mais água, e o gado magro, de costelas visíveis, definia a dura realidade que todos enfrentavam. As noites eram ainda piores. O som do vento entrando pelas frestas das casas se misturava aos sussurros de fome que vinham das crianças. Miguel via sua esposa Rosa, escondendo as lágrimas enquanto partia um pequeno pedaço de pão entre os filhos. Ele sabia que ela não comia há dias, apenas para que os pequenos tivessem algo. O desespero crescia dentro dele como uma fera faminta. Ele sempre foi um homem trabalhador, nunca se entregara à preguiça ou à cobiça. Mas agora, depois de tantas tentativas frustradas de salvar a colheita, de buscar ajuda nos vilarejos vizinhos, que também estavam em dificuldades, ele sentia algo sombrio crescendo dentro de si. A sensação de que não havia mais saída. Numa noite sem lua, Miguel decidiu caminhar até a montanha, onde os mais velhos diziam que os antigos faziam preces aos céus. Talvez fosse um lugar de respostas. Talvez ali ele pudesse encontrar algo que sua mente ainda não enxergava. O caminho era íngreme e tortuoso, e a cada passo parecia que algo o observava. O silêncio era absoluto, apenas interrompido pelo som de pedras se deslocando sob seus pés. Quando finalmente alcançou o topo, caiu de joelhos, o peito queimando em angústia. Se há alguém ouvindo... Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Se existe alguma força que possa me ajudar, eu preciso de um milagre. O vento soprou forte de repente e um arrepio percorreu sua espinha. Por um instante, Miguel pensou ter ouvido um sussurro no meio do vento, mas quando olhou ao redor estava sozinho. Ele ficou ali por horas, esperando uma resposta, um sinal, qualquer coisa. Mas nada aconteceu. Com o coração pesado, ele se levantou e começou a descer. Mas, à medida que avançava, pela trilha, a sensação de estar sendo observado aumentava. As sombras pareciam se mover ao redor dele, como se algo estivesse à espreita. E foi então, no meio do caminho de volta, que ele viu. À sua frente, uma figura se destacava na escuridão. Alta, vestida com um manto escuro que parecia absorver a luz ao seu redor. Seu rosto estava oculto pela sombra do capuz, mas os olhos brilhavam como brasas vivas. Você chamou por ajuda, disse a figura, sua voz grave e profunda ecoando no vazio. O coração de Miguel martelava em seu peito. Ele queria correr, queria se afastar, mas algo em sua mente o impedia. Quem é você? Perguntou, sua voz saindo trêmula. A figura inclinou levemente a cabeça como se estudasse Miguel. Sou aquele que pode te dar o que você deseja, disse calmamente. Riqueza, fartura, chuva para seus campos, comida para sua família. Mas toda dádiva tem um preço. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que estava diante de algo muito maior do que ele. Algo que poderia mudar sua vida para sempre. E então, a noite ficou ainda mais escura. O silêncio pesava entre Miguel e a figura encapuzada. O vento, que antes soprava furioso na montanha, cessara completamente, como se o próprio mundo prendesse a respiração diante do momento que se desenrolava. Você tem fome, não tem? A voz da figura ressoou carregada de algo que Miguel não soube identificar. O homem engoliu seco. Ele queria negar, queria dizer que daria um jeito, que encontraria outra solução. Mas a verdade era cruel. Sua família estava morrendo aos poucos e ele já não via outra saída. Quem é você? Repetiu, mesmo sabendo que a resposta talvez não fosse algo que queria ouvir. A figura soltou um riso baixo, quase divertido. Sou apenas um benfeitor, um facilitador, alguém que pode transformar sua miséria em prosperidade. E o que você quer em troca? O encapuzado ergueu uma das mãos e no mesmo instante, algo começou a acontecer. A terra árida diante deles tremeu levemente e então, como se por magia, um único galho seco surgiu do chão. Mas o impossível aconteceu. Diante dos olhos arregalados de Miguel, o galho começou a florescer. Pequenos brotos verdes surgiram, crescendo rapidamente até se tornarem folhas viçosas. Em questão de segundos, um fruto vermelho, carnudo e brilhante despontou no topo. O cheiro doce invadiu o ar. O estômago de Miguel roncou alto. O que deseja está ao seu alcance, disse a figura. Mas para receber, é preciso dar algo em troca. O suor frio escorreu pela nuca de Miguel. O ar estava pesado, como se a própria montanha o empurrasse para dentro daquele momento. O que você quer de mim? Sua voz saiu hesitante. A figura inclinou a cabeça, como se analisasse a pergunta. Algo simples. 7 anos de prosperidade. 7 anos sem fome, sem seca, sem miséria. Sua colheita será farta. Sua família nunca mais conhecerá a dor da fome. Miguel sentiu seu coração acelerar. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. E depois desses 7 anos, ele perguntou temendo a resposta. O encapuzado sorriu. Depois eu volto. E pego algo de valor equivalente ao que te darei. A mente de Miguel girava. Era um preço justo? Ele não sabia. Mas sabia que se recusasse, sua família poderia não sobreviver ao próximo inverno. Você me dá sua palavra. De que minha família nunca mais passará fome? O ser estendeu a mão. Seus dedos eram longos e magros, a pele pálida demais. Eu dou minha palavra.
Miguel olhou para a mão estendida. Seu coração gritava para que corresse, para que rejeitasse aquela oferta. Mas então, em sua mente, ele viu o rosto de Rosa, viu seus filhos, viu a fome nos olhos deles, e com a respiração entrecortada, ele apertou a mão da figura. O chão tremeu levemente. O ar ficou pesado. O vento voltou a soprar, mas agora trazia consigo o cheiro da terra molhada, o cheiro da chuva que há anos não caía. Quando Miguel piscou, a figura já não estava mais ali. Apenas o galho que antes florescera continuava no chão, agora seco e quebradiço novamente. E então, ao longe, o primeiro trovão ribombou nos céus. Naquela noite, quando Miguel voltou para casa, algo já parecia diferente. O ar estava mais fresco, carregado com a promessa de uma chuva há muito esquecida. Ele entrou pela porta de madeira desgastada e encontrou Rosa e as crianças encolhidos perto da fogueira, tentando se aquecer com as últimas brasas. O olhar de sua esposa era de preocupação, mas Miguel não disse nada. Apenas sorriu levemente, sentindo uma estranha certeza dentro de si. E então, aconteceu. Na manhã seguinte, o primeiro milagre se revelou. A terra, que antes era dura e infértil, amanheceu úmida como se tivesse sido banhada pelo orvalho mais puro. Quando Miguel caminhou pelos campos, encontrou pequenos brotos surgindo do solo rachado. Eram verdes, vibrantes, cheios de vida. Ele caiu de joelhos, sentindo o chão pulsar sob seus dedos. Os dias seguintes foram ainda mais extraordinários. A chuva voltou, lenta e constante, alimentando cada centímetro daquela terra esquecida. O riacho, que há muito tempo secara, começou a encher novamente, sua água cristalina refletindo a luz do sol. E como se o próprio destino estivesse cumprindo uma promessa, a colheita daquele ano foi a mais farta que Miguel já vira. É um milagre, Rosa sussurrou, segurando uma espiga de milho dourada entre os dedos. Como isso é possível? Miguel não respondeu. Ele apenas observou o coração dividido entre a gratidão e um medo silencioso que não ousava expressar. Ele sabia que aquilo não era um presente dos céus, era o cumprimento de um pacto. Um pacto que ele fizera na escuridão daquela montanha. Os anos seguintes trouxeram prosperidade como nunca antes. A família de Miguel nunca mais passou fome. O celeiro, antes vazio, transbordava de trigo, milho e feijão. O gado, que antes morria de sede, agora engordava nos pastos verdejantes. A aldeia inteira começou a notar a mudança. Miguel, o que você fez? Um dos vizinhos perguntou um dia, olhando para a plantação impecável enquanto os outros camponeses ainda lutavam contra as dificuldades. Apenas trabalhei duro e rezei para que a terra me ouvisse, ele respondeu, desviando o olhar. Mas, no fundo, ele sabia que não era só isso. Com a abundância veio também o respeito. Miguel, que antes era apenas um camponês entre tantos outros, passou a ser visto como um líder. Alguém com conhecimento e sorte, além da compreensão. Ele ajudava os necessitados, doava parte de sua colheita para os mais pobres, e logo sua família se tornou a mais próspera da região. Porém, nem tudo era felicidade. A cada ano que passava, Miguel via o tempo escorrendo como areia entre os dedos. Ele sabia que a promessa feita naquela noite não fora esquecida. 7 anos. Era esse o tempo que lhe fora concedido. Ele tentou afastar o pensamento. Afinal, 7 anos pareciam uma eternidade. Mas o destino tem uma forma cruel de nos lembrar do que queremos esquecer. E assim, no 7º ano, algo começou a mudar. A terra, antes fértil, começou a dar sinais de fraqueza. As folhas das árvores tornaram-se amareladas mais cedo do que o normal. O vento frio que vinha das montanhas carregava um peso diferente, um aviso silencioso de que algo estava prestes a acontecer. Foi então que, numa noite de lua cheia, Miguel ouviu um sussurro, vindo do campo misturado ao som do vento. Está quase na hora. O coração de Miguel gelou. Ele se virou, mas não havia ninguém ali. Apenas a plantação, balançando suavemente, como se a própria terra estivesse respirando. Ele engoliu seco, sentindo o peso de sua escolha sobre os ombros. O 7º ano estava chegando ao fim. E a dívida logo teria que ser paga. A lua cheia pairava no céu como um olho vigilante, lançando sombras alongadas sobre a casa de Miguel. O vento soprava forte naquela noite, sussurrando entre as folhas secas e os galhos retorcidos das árvores. O 7º ano havia chegado ao fim, e Miguel sentia no fundo do peito que algo estava prestes a acontecer. Ele tentava agir normalmente, mas seus olhos estavam fundos, sua expressão carregada de uma tensão invisível. Rosa percebia, mas não perguntava. Ela apenas o observava, com preocupação, sentindo que algo o atormentava. Então veio a batida na porta. Forte. Precisa 3 batidas. Miguel congelou. O som reverberou por sua espinha como um trovão distante. Sua mente tentou negar, tentou se convencer de que era apenas um visitante comum. Mas no fundo, ele sabia. Rosa também ouviu. Ela franziu a testa, limpando as mãos no avental. Quem? Viria a essa hora? Ela perguntou, se aproximando da porta. Miguel segurou seu braço com força. Eu atendo. Ela hesitou, surpresa com o tom de voz dele, mas deu um passo para trás. Miguel se aproximou lentamente da porta, sentindo seu coração bater contra o peito como um tambor de guerra. Quando girou a maçaneta e abriu, sentiu o ar ao seu redor esfriar. Ali, parado na soleira, estava o homem da montanha. Seu rosto estava igual àquele dia, 7 anos atrás. Os olhos escuros brilhavam sob a luz pálida da lua e um sorriso fino dançava em seus lábios. Ele vestia um manto negro que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Miguel, ele disse, sua voz grave e calma. Chegou a hora. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Ele engoliu seco, tentando manter a compostura. Eu cumpri minha parte. Sua voz saiu hesitante. Você me prometeu 7 anos de fartura, e eu tive. Mas
A outra forma? Homem inclinou a cabeça ligeiramente, como se já esperasse aquela pergunta. Há sempre outra forma, ele disse. Mas tudo tem um preço. Miguel sentiu Rosa se aproximando por trás dele, tentando ver quem era. Antes que ela pudesse falar algo, ele se virou rapidamente e fechou a porta atrás de si, deixando-os sozinhos do lado de fora. O que você quer? Miguel perguntou, tentando manter a voz firme. O homem sorriu mais amplamente. Você já sabe a resposta. O silêncio pairou entre eles. O vento aumentou, assoviando entre as folhas. Minha alma... Miguel murmurou, finalmente, dizendo em voz alta aquilo que tanto temia. O homem assentiu devagar. Era esse o acordo, não era? O medo tomou conta de Miguel. Ele olhou ao redor como se procurasse uma saída, uma solução, qualquer coisa. Seus filhos dormiam dentro de casa. Sua esposa preparava o jantar. Ele havia trabalhado duro, construído algo que jamais imaginou possível. Como poderia simplesmente entregar tudo agora? E se eu recusar? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O homem não parecia surpreso. Você sabe que não pode. Mas... Ele pausou, observando Miguel atentamente. Há um outro caminho. O coração de Miguel disparou. Que caminho? O homem deu um passo à frente, suas botas mal fazendo barulho contra o chão de terra. Um sacrifício. Miguel sentiu sua respiração falhar. Um sacrifício? O homem assentiu. Alguém precisa tomar seu lugar. O sangue de Miguel gelou. Ele já sabia o que aquilo significava. Sua mente imediatamente foi para Rosa, para seus filhos. Seria isso? Ele teria que entregar um deles? Não. Miguel deu um passo para trás, balançando a cabeça. Eu não posso fazer isso. O homem suspirou. Você tem até a próxima lua cheia para decidir, disse ele. Mas lembre-se, Miguel, a dívida sempre será paga. E então ele simplesmente desapareceu. O vento cessou. O silêncio tomou conta da noite. Miguel ficou ali, imóvel, sentindo seu mundo desmoronar. Ele tinha menos de um mês para tomar a decisão mais difícil de sua vida. A lua cheia surgia lentamente no céu, tingindo a terra com um brilho prateado e sinistro. Miguel estava sentado à beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido no chão de madeira desgastado. Os dias haviam se arrastado como uma sombra pesada sobre seus ombros. Cada amanhecer era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Ele mal dormia, mal comia. Rosa percebeu, mas ele se recusava a falar. Como explicar a ela que, em poucas horas, ele poderia desaparecer para sempre? O vento soprava forte lá fora, agitando as cortinas da janela aberta. O cheiro da terra úmida invadia o quarto, misturando-se ao aroma fraco da vela quase apagada sobre a mesa de cabeceira. Miguel fechou os olhos. Seu peito estava apertado. Ele pensou nos filhos, na risada de Rosa, no calor da vida que ele construiu. Então, ele ouviu. 3 batidas. Secas, precisas. Elas ecoaram pela casa como um trovão abafado. Miguel abriu os olhos lentamente. Seu coração batia descompassado, mas não de medo. Ele já sabia o que precisava fazer. Levantou-se. Cada passo em direção à porta parecia pesar mais do que o anterior. Quando finalmente a abriu, o viu. O homem da montanha. O mesmo olhar impenetrável. O mesmo sorriso discreto. Chegou a hora, Miguel. A voz dele era calma, mas carregava o peso de um destino inevitável. Miguel assentiu, expirando longamente. Eu sei. O homem inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse surpreso com a aceitação. Então você decidiu? Miguel olhou para o céu por um instante, contemplando as estrelas. Ele havia passado dias e noites em busca de uma solução, mas no fundo sempre soube que não havia saída. Sim, ele disse, virando-se para encará-lo. Eu não vou entregar ninguém no meu lugar. O homem observou-o atentamente. Isso significa que aceita seu destino? Miguel hesitou por um segundo. Seu coração pulsava forte, mas ele se manteve firme. Eu não aceito o destino que você escolheu para mim, disse com firmeza. Eu escolho o meu próprio. O homem estreitou os olhos. E que destino seria esse? Miguel respirou fundo. Eu fiz o pacto. Eu aceitei os 7 anos de fartura. Mas minha alma não é sua. Sempre houve uma escolha. E agora eu faço a minha. O homem sorriu, mas dessa vez havia algo diferente. Um brilho nos olhos, como se estivesse curioso com a resposta. Você acredita que pode escapar do que foi selado? Miguel deu um passo à frente. Você pode levar tudo. A casa, as colheitas, tudo o que conquistei com seu acordo. Mas minha alma pertence a algo maior do que você. O silêncio se instalou entre eles. O vento soprou mais forte, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Então o homem soltou uma risada baixa. Interessante. Ele deu um passo para trás. Poucos ousam recusar a dívida. Menos ainda fazem isso com convicção. O vento aumentou. As sombras ao redor pareciam se contorcer. Miguel não recuou. O homem o observou por mais alguns instantes, depois suspirou. Muito bem, Miguel. Você fez sua escolha. Ele ergueu a mão e estalou os dedos. O ar pareceu vibrar. As sombras que antes pareciam vivas, recuaram. A pressão no ambiente desapareceu. A noite voltou ao seu estado normal, como se nada tivesse acontecido. O homem da montanha sorriu pela última vez. Nos veremos novamente. E então, num piscar de olhos, ele se foi. Miguel ficou ali parado por um longo tempo, sentindo o vento frio contra a pele. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava. Não sabia se sua colheita secaria, se perderia tudo o que havia conquistado. Mas uma coisa ele sabia: sua alma continuava sua, e isso para ele era o suficiente.